João 14. Vamos fazer a leitura de todo o capítulo, porém antes eu gostaria de agradecer mais uma vez aos irmãos que lembraram de orar pela minha saúde. Graças a Deus essa semana eu estive bem melhor. A partir de quarta, quinta-feira eu já estava me sentindo muito bem, não mais aquele incômodo, que dá dor de cabeça. Leve assim, muito leve, mas nada que pudesse me atrapalhar e nem ficar reclamando, Mas graças a Deus, eu sou muito grato pelos irmãos aí que se manifestaram e oraram também. Então, a leitura do capítulo 14, tá bom? Vamos orar. Vamos ler. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Verso 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e o faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é a minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá, como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem de mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui.
Irmã Marília, a senhora pode orar, por favor, por esse período? Pai querido, Pai bendito, obrigado a Deus por estarmos aqui na Tua casa de oração. Obrigado a Deus por tudo, ó Pai, que já consagramos ao Senhor nesse dia, Senhor, a nossa vida, os nossos lábios, nossos pensamentos, ó Pai, que esteja tudo diante do Senhor, ó Pai. Ó Deus, obrigado por esse texto também que acabamos de ler, a Tua palavra que é fiel e verdadeira, Deus. Usa o Teu servo, Deus, para falar aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, não aquilo que vem dele, mas aquilo que vem diretamente do Espírito Santo do Senhor, Pai. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, o tema ainda, apesar de hoje ser 1º de maio, né, mas o tema ainda é relacionado à paz, né, o semear a paz, né, uma coisa assim. E era um estudo que eu deveria ter dado, mas ainda não estava bem. Então o pastor Antônio ainda me pediu que concluísse, que fechasse com esse assunto nesse capítulo. Ou, aliás, ele passou apenas o versículo, né? O versículo 27 do capítulo 14. E ele falou, olha, eu quero que esse assunto seja encerrado, da paz, com esse texto. E aí o irmão traz no domingo e depois, a partir do domingo que vem, o próximo tema, né? Então, aí você pensa, mas o que eu vou falar, né, do verso 27? O verso 27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu acredito que, como nós aprendemos, né, que nós temos que estudar o texto para poder nos contextualizarmos acerca do assunto, é isso que eu vou fazer, irmãos. Eu vou tentar explicar um pouco e aprender também com os irmãos esse capítulo 14, para que a gente possa, de fato, chegar a uma afirmação baseada na própria intenção de Jesus, né? O que ele queria ensinar acerca dessa afirmação que ele diz, eu deixo a minha paz, né? A minha paz é que eu dou para vocês, não como vocês aprenderam no mundo, mas a minha verdadeira paz é que eu posso ensinar para vocês. Então, o que nós podemos aprender nesse capítulo, essa afirmação de Jesus, né? Eu já ouvi algumas pregações acerca desse verso, e às vezes a pregação ela fica um tanto fora do contexto, porque falar de paz muitas vezes te traz uma condição de filosofar muitas vezes sobre esse tema, né? A paz todos nós almejamos, todos nós queremos, nós temos ideais de como nós podemos ter paz. Mas e no contexto da Bíblia? O que Deus nos ensina acerca da paz? Eu estive vendo as outras mensagens dos irmãos que pregaram e definiram bem que a paz ela é um estado que Deus promove para nós, independente das circunstâncias, independente do momento que nós vivemos. E a paz verdadeira é a paz que vem de Deus, né? É a paz que Deus nos dá. Que paz é essa? Nós tínhamos uma contenda com o nosso Deus. Se você não tiver isso definido na sua mente, você precisa repensar. Que você e eu éramos inimigos de Deus. Ah, mas Deus disse que me ama. Mas nós éramos inimigos dele. Lá no jardim, o nosso problema nasceu. A rebelião de Deus, a rebelião do homem, nos fez inimigos dele, né? Então nós vivíamos em contenda com o nosso Deus. Então Deus precisava restaurar a nossa paz. Ele mesmo assumiu essa responsabilidade. Ele falou, eu vou resolver essa questão entre nós. Vocês iniciaram isso, mas eu vou resolver. Esse é o nosso Deus. E Ele nos deu agora um estado de paz para com Ele. Quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos arrependemos, Ele nos perdoa, Ele esquece todos os nossos pecados. A Bíblia diz que Ele lança nas profundezas dos mares, né? Trazendo uma ideia de que ninguém vai ver isso daí. Eu também vou me comprometer a não ver mais isso. Agora eu vou ver o sangue de Cristo, o Cordeiro, o que eu providenciei, o Cordeiro da paz. Ele quem vai ligar-nos novamente, através da atitude dele. E me parece aqui no capítulo 14 que é exatamente esse o contexto. É exatamente isso que ele também quer nos ensinar, apesar dele estar usando uma linguagem no capítulo 14 de que ele vai preparar lugares para nós.
né? Mas vamos entrar mais no texto, né? Bom, Jesus está a poucos dias de ser morto aqui. Você precisa saber disso, né? Se você já leu todo o livro de João, ele conta mais rapidamente esse processo da crucificação, apesar de ter bastante capítulo, né? Os textos serem longos, mas tudo ocorre muito mais rápido aqui. E esse último sermão de Jesus, ele está a poucas horas de ser traído, né? Ele está já comemorando, ou vai comemorar a Páscoa, né? E ele está a poucas horas de ser traído pelo Judas. E o capítulo 12 expressa isso, né? Que o capítulo 12, o capítulo 13, ele expressa isso daí. Jesus entra em Jerusalém, né, sentado lá no jumentinho, outras pessoas querem conhecê-lo, querem vê-lo, mas a liderança espiritual, a liderança religiosa de Israel quer pegar Jesus. Estão tramando para tentar pegar ele, né? Um dos atos que eles tentaram promover foi o seguinte: quando Jesus ele ressuscitou Lázaro, em seguida, alguns sacerdotes, escribas, a liderança religiosa foi verificar mesmo se Lázaro estava vivo. E viram que o homem estava vivo. Alguns creram em Jesus. O fato de alguns homens crerem em Jesus, porque verificaram e atestaram a ressurreição de Lázaro, os que eram da perseguição, né, os que eram realmente destinados lá, né, destinados para condenarem Jesus, eles falaram, vamos dar um jeito de matar esse Lázaro também. Tentaram matar Lázaro. Isso já começou-se o movimento, né, mais ascendente mesmo para pegar Jesus e levá-lo em prisão. Então no capítulo 13, Jesus ele vai trazer uma lição para os discípulos, mas Jesus já sabe o que está para acontecer, irmãos. Então existe uma tensão muito grande, os próprios discípulos, eles percebem que existe uma tensão, que algo está para acontecer, mas Jesus ele está tentando agir tranquilamente. Ele sabe tudo o que vai acontecer, já sabia. Mas Jesus ainda gasta tempo com os discípulos, dá uma grande lição de humildade para eles no capítulo 13, e nesse período mesmo que eles estão lá sentados à mesa, Jesus indica o traidor. Ele fala, olha, aquele que sentado comigo aqui, né, ele quem vai se levantar para trair. E ele fala para ele agir rapidamente, e Satanás age rapidamente nele. Depois, Pedro também é avisado de que ele também vai negar Jesus, né? O verso 36 diz assim, ó, do capítulo 13. Pode ser que eu não termine o capítulo hoje, tá? É muito longo. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Eu não tenho muito poder de síntese, eu não tenho habilidade com síntese, tá? Então eu tenho um pouco mais de dificuldade, os irmãos me perdoem. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não me podeis seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso te seguir agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu-lhe Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Então, olha o contexto que os discípulos estão assentados com Jesus. É um contexto assim de muita tensão, de muita dúvida. Porque eles estão na expectativa de que o Messias está com eles e o Messias vai resolver o problema de Jerusalém, de Israel. E esse Jesus está dizendo que agora vai, que vão trair ele, que eu vou negar ele. Aí começa o capítulo 14 com o verso assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Já o verso 2, já entrei no verso 2, né? Mas por que Jesus então abre esse capítulo, né? Ou não tinha as divisões, mas por que Jesus faz essa afirmação? Não se turbe o vosso coração. A expectativa desses discípulos, a expectativa deles e o desejo deles era que Cristo ficasse com eles. Qual era a escatologia, né? Ou qual era a teologia do judeu? De que o Messias viria,
E ele instauraria ou instalaria o reino dele em Israel. E ele libertaria o povo da escravidão, da mão dos povos inimigos. Israel, naquele momento, ele era subjugado pelo povo romano. Apesar da liderança fazer ali um acordo, né, ter uma certa liberdade, ter um certo acesso, o povo em si, ele era escravizado. Eles tinham as suas liberdades muito limitadas, né, muito restritas. Então, viver sem liberdade é difícil. Imagina aquele povo sendo subjugado, tendo que pertencer a um exército, por exemplo, que não era do povo dele, né, tendo que viver de acordo com o governo, toda a ideologia daquele governo romano. Eles não queriam. O povo não queria isso, mas não tinha força para se libertar. A força era muito grande sobre aquele povo, né? Então, qual que era a ideia dos discípulos? Eles eram judeus. Ele falou, mas o Messias veio. Ele veio para instaurar o governo dele aqui. Quando que isso vai começar? Ele está dizendo que vai embora. Ele está dizendo que um vai trair ele, que o outro vai negar esse. Que história é essa? Eles ainda não haviam compreendido. Apesar de estarem já convivendo com Jesus 3 anos, Jesus 3 anos dizendo para eles que ele veio para ser morto, que ele veio para ser crucificado, que ele ressuscitaria ao 3º dia, ainda eles não haviam compreendido essa promessa do Pai, essa ideia de que isso realmente aconteceria. Para eles não fazia sentido Jesus ficar dizendo essas coisas. O que começou a acontecer com o coração deles? Eles começaram a ficar preocupados, começaram a ficar com medo. Eles tinham toda a segurança deles em quem? Em Cristo. Em Cristo eles percebiam que eles tinham liberdade. Em Cristo eles percebiam que eles estavam seguros. Quando alguém ameaçava eles, Jesus conseguia ajudá-los a se libertar. Muitas vezes eles se defenderam de alguma forma, mas Jesus os libertava. Ninguém que tentava intervir na vida de Jesus tinha sucesso. Alguém que tentasse fazer... Quantas vezes Jesus quantas vezes tentaram prender Jesus? Várias vezes. E a Bíblia não é clara, não é mencionado como Jesus escapava. Simplesmente, Jesus escapou. Simplesmente Jesus, ele não foi pego. E eles percebiam isso, que algo divino acontecia, que algo milagroso acontecia. E também os milagres. Quando pessoas doentes, Jesus ia até vilarejos, outras regiões, e ele curava pessoas. E os discípulos se sentiam protegidos com aquilo, se sentiam seguros, se sentiam em casa com Deus, com Cristo. Não queriam perder Cristo, não queriam que Cristo fosse embora. E eles talvez aguardassem no coração deles, qual era a expectativa? De que em algum momento Jesus iria se manifestar, rei glorioso, e iria acabar com todo aquele sistema. Você ficaria preocupado se você tivesse segurança convivendo com uma pessoa assim e ele dissesse que logo ele iria embora? Você ia ficar preocupado também. Estou vivendo 3 anos com ele. Será que eles criaram algum vínculo com Jesus nesses 3 anos? Criaram muito vínculo. Criaram um amor, criaram um carinho, respeito, não é? Criaram uma rotina ali, uma convivência provavelmente diária mesmo, uma convivência diária com Cristo. E você falou em relação ao relacionamento deles, com certeza eles tinham em Cristo ali uma segurança, porque viram tudo que Cristo era capaz de fazer e com certeza eles se sentiam seguros com Cristo. De repente aquela segurança que eles tinham estava avisando que... Exato. A segurança que eles tinham com a presença, e a presença faz toda a diferença, né? É igual nós temos líderes na nossa igreja. Se um líder se manifesta e diz assim, olha, estou quase deixando o ministério, como que a igreja vai ficar? A igreja vai ficar assustada, vai ficar preocupada, né? Um casal que começa a entrar num conflito e o pai diz que vai embora, o filho vai falar, e agora? Né? Como que vai ser a minha vida aqui em casa? Como que vai ser as coisas? Vou ter que trabalhar, vou ter que... Né? No emprego, se o seu chefe te dá uma ideia de que ele está para te mandar embora, como é que você fica? Você vai quebrar aquela relação. Você não quer perder. Ali tem toda a sua vida, todo o seu sustento. Por que o coração dele está turbado, então? Por que Jesus sabe que o coração dele está turbado? Não fica aflito. Tá polvoroso aí o seu coração? Não fica aflito. E o que Jesus fala para eles? No primeiro versículo ele diz, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus,
crede também em mim. O coração, ele é a sede das emoções. O nosso coração é a sede dos sentimentos. E o medo vem aonde? Vem no coração. O medo, a insegurança, vem no coração. Tem pessoas que reagem com emocionalismo, né? A pessoa chora, a pessoa ela sente mais, ela já vê uma perspectiva negativa sem aquela presença daquela pessoa ou daquela situação e ela chora. Tem pessoas que falam, não, eu não concordo, igual Pedro, né? Não, eu não vou deixar ninguém te pegar, não, eu vou dar minha vida por você. Isso não vai acontecer, pode ficar tranquilo. Você é franzino aí, né? Como que você é olhinho azul, bonitinho, loirinho, mas não vai acontecer isso não, eu tenho minha espada aqui. Jesus fala, Pedro, olha, você nem sabe o que vai acontecer com você. Né? E nós reagimos muitas vezes assim, sem a expectativa, sem a esperança no lugar certo. E o que Jesus disse? Qual é o remédio que Jesus dá? Verso 1. Crede em Deus e crede em mim. Vocês vão ter que aprender a crer. Por quê? Porque Jesus ele ia embora. Eles ainda não tinham entendido tudo isso. Ele ia embora. Ele vai morrer, vai ressuscitar e vai ascender. E vai para os céus. Vocês vão ter que aprender a andar por fé. Vocês vão ter que aprender a andar me vendo sem eu estar aqui. Por fé. E vocês vão ter que crer. E isso já é uma verdade que Jesus está ensinando para os discípulos, que é a verdade universal do cristão, do crente. Andar crendo em Deus, porque eu não estarei mais presente. Então, para você, aí agora, né, verso 27, para você poder ter paz, para o seu coração estar em paz, se seu coração estiver em paz, bem contente, e em Cristo sempre se alegrar, não tem uma música? Se para o seu coração não ficar preocupado, não ficar turbado, como diz aqui no verso 1, você vai ter que crer em Deus. E quando nós passamos pelas tempestades da vida, né? No que nós podemos nos apegar? No crer em Deus. Essa é uma grande lição que ele já dá no verso 1. Jesus, então, ele sabe de todo o contexto que os discípulos dele estão passando, estão vivenciando, estão angustiados mesmo com essa ideia de que ele está falando que vai embora. Na escatologia do judeu não fecha, mas você é o Messias, você tem coisas para realizar aqui ainda, como é que você está falando que vai embora? O plano de Deus era completamente diferente e eles ainda não haviam entendido. Né? E então, Jesus pede para que eles não fiquem com o coração tempestuosos, né? Ele fala, olha, não fica com o coração turbado. E aí se você vai ler o verso 27, o que ele diz? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, parte B, né? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O verso 27 está ligado com o verso 1, assim como os outros versículos também estão ligados com o verso 27, porque a afirmação do verso 27 é baseada em tudo que ele já falou no capítulo. Então, o que nós podemos aprender com esse capítulo? Que paz não tem nada a ver com o nosso estado que nós vivemos, que nós nos colocamos. Todo o sistema que foi criado não tem nada a ver com a nossa paz. Não é responsabilidade de uma pessoa, de um governante resolver a questão da paz, não é. Todo o conceito que eu e você temos de paz, de acordo com o capítulo 14, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Lógico que todo mundo quer viver em paz, eu não sou contra viver em paz, pelo contrário, nós temos que viver em paz. Mas à luz das Escrituras, a paz que Jesus promove, a paz que o nosso Deus promove, não é essa paz que nós buscamos na terra. Não tem nada a ver com essa paz que nós queremos. Os conflitos estão aí, as guerras estão presentes, né? As realidades duras, o sistema que funciona corrupto, nos tiram a nossa tranquilidade, tiram muitas vezes a nossa paz. Às vezes no nosso ambiente mesmo perdemos a nossa paz, mas ela não tem nada a ver com o que Jesus está ensinando no capítulo 14. Muito bem, então vamos ver aqui algumas razões, né, para eles não ficarem perturbados. O que Jesus ele afirma
no início já desse capítulo. Ele diz assim, olha, para o coração de vocês não ficarem perturbados, vocês precisam saber de uma coisa. Na casa do meu pai há muitas moradas. Isso é uma coisa que já deveriam deixar eles tranquilos. Jesus está anunciando que vai embora, mas ele não quer deixar eles órfãos, como ele disse um pouco mais para frente. Olha, eu não vou deixar vocês órfãos. O meu pai tem muitas moradas onde ele está. Mas é difícil pensar isso, né? Eu fiquei pensando, será que lá é um grande condomínio de prédios, assim, né? Será que lá é um grande condomínio de casas? Todo mundo vai ser vizinho? Será que é isso? Deus tem muitas casas lá? Não, acho que não é isso que Jesus está querendo ensinar. Se você pensar comigo, o versículo que foi lido agora no Salmo 91, né? Diz que o Altíssimo é a sua habitação. Aonde é a casa de Deus? Aonde Deus tem casa? Aonde Deus tem casa? Deus não está limitado a nenhum espaço geográfico. Então, o autor João, eu já tive a oportunidade de pregar aqui nessa igreja e perceber a linguagem do autor João. Ele é muito técnico, ele é muito especialista, muito perito, né? Então, ele usa algumas figuras de linguagem no ensino de Jesus, que foi obviamente também o que Jesus, mas ele é muito fiel às palavras de Jesus. Ele está querendo dar uma ideia espacial para nós, né? Uma ideia desse Deus que ele também é próximo, que ele não é um Deus distante. Essa é a ideia que ele quer nos dar. A Bíblia é escrita assim também por outros autores, né? A Bíblia diz que Deus habita num grande trono. Você vai ter essa ideia de que Deus está lá sentado agora no trono? Não, Deus está cuidando das coisas, Deus está promovendo o andamento do mundo, Deus está cuidando dos crentes, está cuidando daqueles que estão levando. Deus não para, né? Ele não está sentado fazendo nada. Apesar de a Bíblia diz que ele já realizou todas as obras, né? Já preparou de antemão todas as obras. Mas Deus está em movimento, né? E ele habita qualquer espaço, até o nosso coração, através do Consolador dele. Então ele diz, olha, lá tem muitas moradas, mas não é o fim que ele quer dizer. Ele quer trazer uma situação agora de conforto para os discípulos. Olha, vocês estão preocupados com a minha ida, com a minha ausência? Mas pode ficar tranquilo que aonde eu vou, lá tem muitas moradas, porque lá é a casa do meu pai. Ele quer trazer uma ideia familiar para os discípulos. E se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aí também uma outra ideia equivocada. A gente acha que a demora de Jesus é que ele está preparando muitos lugares para nós, né? Como se ele fosse um grande carpinteiro, está lá no céu trabalhando, construindo, pedreiro, né? E a obra dele não cessa, não acaba. Ah, Jesus, por que o senhor não volta logo? Porque está escrito lá que ele vai preparar lugar para a gente, ele ainda está preparando, né? Tomara que já esteja na fase da pintura, né? Tomara que já... Do acabamento. Do acabamento já. Tomara que esteja nessa fase. Será que é isso é esse fim mesmo que ele quer nos ensinar? Né? O que eu acredito, essas razões que ele dá para que nós tenhamos paz, para que o coração não fique turbado, ele fala no verso 3, e quando eu for eu vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ele está querendo trazer um contexto assim de segurança, de ambiente familiar, de uma unidade familiar, dizer para eles, olha, eu vou estar ausente por um período, mas eu vou voltar. E esse período de ausência, você pode ficar tranquilo, que vai ter lugar para vocês. Ele está dizendo para os discípulos, para onde eu vou, vai ter lugar para vocês também. Então ele está querendo deixar eles muito tranquilos na ausência dele. E o que Jesus fala, não está falando bonitamente, né, bonitinho assim, para deixar o coração deles mais tranquilo naquele momento. Não, ele está trazendo verdades eternas aqui. Verdades eternas. Sabemos então que Deus não mora em nenhum lugar. Em lugar algum Deus pode morar, porque Ele habita tudo, Ele habita todo o espaço, né? Então, a fala aqui que nós temos que entender é no sentido de conforto, essa ideia espacial que Ele dá. Essa linguagem que Ele usa é para acomodar o coração deles mesmo, para deixar eles em paz acerca dessa ida dele, que eles não concordam, eles não querem aceitar. O coração deles está relutante, o coração deles ainda está querendo, está entendendo, não está aceitando, não está concordando. Você vê a manifestação de Pedro sobre isso, mas ele quer deixar exatamente isso marcado para eles e certo para eles de que eles precisam crer em Deus. Crer em tudo que vai acontecer, tudo está na mão de Deus,
Tudo que ele está dizendo vai ser realmente, de fato, o que vai ocorrer, e é para eles descansarem em Deus e crerem em Deus. Tá? O que é então essa casa do Pai? Essa casa do Pai, ela é a presença de Deus. Quando Jesus diz que ele vai para algum lugar e ele vai preparar lugar e ele vai voltar, não tem como você pensar diferente de que ele está falando da morte, ressurreição e ascensão dele. A ideia mais teológica e bíblica para esse texto é exatamente a ideia de que ele vai morrer, ele vai ressuscitar e ele vai ascender. O caminho que ele quer abrir para a presença de Deus, para as moradas na casa do Pai, é o caminho da salvação através da cruz. Ah, mas ele está falando literalmente aqui que ele vai preparar lugar. Aonde Deus habita, irmãos? Aonde Deus habita? Deus tem um lugar geográfico destinado? Ele quer abrir caminho para a presença dele. Ele quer abrir caminho para os discípulos desfrutarem da presença dele. Porque a ideia é a seguinte: quando eu morrer, eu vou encontrar Deus. E qual é a ideia de Jesus? Você é morto. Quando você se arrepender, você terá vida. Quando você ter vida, você tem acesso ao Pai. Você tem acesso à casa do Pai. Você tem uma morada eterna junto ao Pai. Aonde? Aqui. Aqui. Então, isso é paz. Essa é a verdadeira paz. Você quer semear a paz? Não tem como eu e você semearmos a paz achando que votando no presidente certo nós teremos paz. Não tem como. Você quer semear a paz? Evangelismo. Falar de Cristo, da verdadeira paz. Isso vai abrir caminho para a casa do Pai. Isso vai abrir esperança para acesso ao Pai. Nós temos a ideia de que só quando a gente morrer a gente vai encontrar o Pai. Não, eu estou morto. Nós apresentando, no contexto, apresentando para alguém, você está morto agora. Você quer encontrar o Pai? Você quer ter acesso ao Pai? É mediante Jesus Cristo. Ele abriu o caminho. Ele está dizendo, eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar lugar. O que ele vai fazer? Ele vai até a cruz, ele vai morrer, ele vai vencer a morte e ele vai para os céus. E ele vai dar acesso ao Pai. Isso é paz. Isso é paz. Na verdade, é esse processo mesmo, né? Os discípulos ainda não entendiam a nova aliança, né? Que eles eram mortos e que eles tinham perdido o vínculo com o Pai, que eles tinham perdido acesso ao Pai. E Jesus vinha restaurar esse vínculo e esse acesso. Então Jesus, ele no sacrifício, ele vinha se oferecer com o sacrifício, ele voltava para o Pai, o sacrifício era aceito e ele enviava o Espírito, que era novamente o vínculo e o selo do Pai. Aí estava fechado o processo, né? Então, aí lógico, teve um momento que Jesus falou que vocês não estavam prontos para ouvir tudo, né? Mas o Espírito, quando vier, vai orientar vocês, mas agora eu não posso falar tudo. Exato. O que você tem que saber é isso, né? Eles tinham que entender esse processo. O Espírito Santo ia vir, e através do Espírito Santo que eles iam receber o selo e eles iam receber novamente o vínculo com o Pai. E você vê que todo o capítulo explica isso. Né? A partir do verso 15 ele vai falar do Consolador, ele vai ligar o amor também a isso. Né? Então, o ciclo está fechado aqui. A última mensagem de Jesus foi para trazer paz aos discípulos acerca desse ambiente, desse processo. Não apenas para trazer uma ideia, que é uma figura que ele usa, né, que evoca a ideia de sentir-se em paz, em segurança, numa casa. Nós sabemos que com Deus nós estaremos seguros, e Deus tem lugares especiais para nós. E até a ideia da Bíblia é interessante. Quando você começa a fazer o conjunto, né? Desculpa. Quando você começa a estudar o conjunto dos assuntos, você começa a perceber que até a nossa salvação eterna, a nossa salvação final, né? Nós já somos salvos. Nós temos aquela ideia assim, agora mais ou depois, né? Não ainda, mas depois. Não agora. A gente convive com
esse conflito. Tudo aconteceu agora, mas ainda tem mais coisas para vir. Mas na cabeça de Deus, no plano de Deus, já correu tudo. E nós temos a ideia de que a salvação mesmo, afinal, o gozo eterno, é na segunda vinda de Cristo, não na nossa morte. Você já percebeu isso? Que a grande ideia, o grande ápice da salvação eterna não é somente na nossa morte. O crente tem vitória quando ele morre em Cristo. Isso é certo. Mas o grande gozo final eterno é na segunda vinda de Cristo. E olha o que Jesus fala: quando eu voltar. Ele diz: quando eu vier de novo. E ele está dizendo agora que ele vai voltar. Né? Que ele vai, e nós também agora, crendo em Deus, não deixando o nosso coração turbado, porque se a gente fosse seguir a escatologia do judeu, a gente também estaria perdido. Mas como se o Messias veio e não resolveu a questão? Não, é para só crer agora. Né? Não duvide, apenas creia. Né? Não duvide, apenas creia agora. Agora é o momento do crer. E exatamente isso daí. E são algumas ideias que nós temos que perceber no texto, que aí elas começam a fazer sentido quando você começa a se lembrar das outras coisas. Mesmo eu morrendo, ainda não é a minha salvação final, eterno, gozo eterno para sempre. É só na ressurreição. Porque se eu morrer hoje ou amanhã, né? Talvez pode acontecer. Isso seria bom e ruim para alguns, né? É só depois da ressurreição, não é verdade? Os irmãos já leram isso. Isso é verdade. Isso só faz sentido quando a gente estuda e conhece essas coisas. Né? O Nil ia falar algo aí. O Nil ia perguntar. Na verdade, era uma pergunta, né? Quando o texto diz aí, né, que Cristo diz para os discípulos que para não tomar o coração, para crer nele, né? E ele está preparando o lugar, ele iria preparar esse lugar. Essa figura de linguagem podia ser usada referente à obra dele que ele tinha que realizar. Se ela pode ser usada referente à obra? Ele tinha uma obra para realizar. Sim. Para que o homem tivesse acesso à casa de Deus, entre aspas, ele tinha uma obra para realizar. Ele tinha que vir, ele tinha que ter o ministério dele, tinha que morrer, tinha que ressuscitar. Então, esse preparar lugar tem referência com essa obra dele? O preparar lugar, o que eu entendo do texto, Nil, é a ida dele à cruz do Calvário. O preparar dele é a cruz do Calvário, a morte e a ressurreição. Ele prepara o caminho, ele abre o caminho de acesso ao Pai, vencendo a morte. Não pelas obras que ele realizou, que eram especiais dadas por Deus. Mas o grande ápice, o grande momento, o final mesmo, é que ele quer relacionar-nos conosco, né? Porque Deus poderia ter estabelecido o seguinte: eu vou mandar Jesus para morrer no lugar de vocês, e Jesus teria só um dia aqui na terra. Ele ia vir e ia fazer uma grande bagunça aqui, num dia só, e já ia condenar ele e ia matar ele. Mas ele preferiu andar com os discípulos e se mostrar, né? E dar exemplo. E aí, quando a gente ainda tem mais textos para ler, né? Dentro desse capítulo, por exemplo, ele fala assim: crede que eu estou no Pai. Crede, no verso 11, e o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Relacionado a obras, o que nós podemos pensar? É uma palavra muito genérica, obras. Não é? Se eu ficar muito fora do que você está falando, me fala, mas eu estou tentando estabelecer essa conexão aqui. Vocês vão realizar obras maiores do que eu fiz. O que você pensa? Você vai ressuscitar morto? Você vai curar a gente toda hora, que você vai falar em línguas? Você pensa nessas coisas? Está equivocado, porque não tem nada a ver. As obras aqui, que ele fala que nós faremos maior, é quando ele mandar o Consolador, quando ele mandar o Espírito, e Jesus ficou restrito a Israel. Jesus não saiu de Israel, né? Ele foi até o... Não foi não. O Paulo foi outra coisa. Eu ia falar uma outra coisa aqui. Ele ficou limitado a Israel. O que são as obras maiores, Nil? As obras maiores é quando o Espírito desceu em Pentecostes e ali foram salvos 3 mil pessoas, ou mais de 3 mil pessoas. Vários povos. Você entende? Então, só para estabelecer essa ideia do Nil. Essas obras, então, Nil, a obra de Cristo qual é? A principal é a obra até a cruz do Calvário. E ele, sendo perfeito, enviado por Deus, morre e ressuscita, vence a morte.
Ele vence a morte. Essa é o ápice da obra dele. E tudo que ele fez no passado é desprezível? Não, é porque ele quis relacionamento. Ele desceu porque ele nos ama, não só porque ele recebeu uma ordem de Deus ou ele se voluntariou, mas porque ele quis mostrar que nos amava, que é o que ele vai falar a partir do verso 16. Eu amo vocês e quem me ama, né, me segue, obedece meus mandamentos, anda de acordo. É isso, entende? Espero ter ajudado. Só para ficar claro para mim. Então, preparar lugar, o caminho que ele fez, né, foi todo o preparo que teve até ele chegar na cruz, morrer pela gente. E aí, o preparar lugar é quando ele manda o Espírito Santo de Deus para habitar em nós, que é... O Consolador vem depois que ele destrancou a porta. O Espírito Santo, né? Depois que Jesus abriu o acesso ao Pai. E aí, esse preparar lugar foi quando ele mandou o Espírito Santo. O preparar lugar é o caminho que ele trilhou. Ele falou, eu vou preparar o lugar para vocês passarem. Quando a gente é salvo, a gente passa por onde? Por onde a gente passa para ser salvo? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Então ele disse, eu vou destrancar a porta. Eu vou abrir o caminho para vocês passarem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, se a gente pensa apenas de que ele está preparando lugares agora para nós, isso não nos traz a paz. Porque poderia ser o que os discípulos entenderam num primeiro momento. Mas o que ele diz? Creiam em Deus. Creiam em Deus. O Consolador vai vir. Ele fala no verso 16. Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Acho que algum outro diz que ele vai revelar tudo, né? Aqui, ó, verso 26. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Ele vai ensinar você todas as coisas. Num primeiro momento, Almir, talvez fosse essa a ideia que eles tiveram. Puxa, mas a gente achava que ele ia estabelecer o reino dele aqui, então já não vai ser mais aqui, já vai ser agora em outro lugar. Você fazendo a leitura inicial, você tem essa ideia mesmo. Concorda? Se você ler esse texto uma vez, é essa a ideia que você vai ter. Você vai ter exatamente essa ideia. Ele está preparando um lugar para nós. Né? As obras maiores que ele vai dar para nós fazer. Eu vou ressuscitar a gente também. E é o que eu quero fazer. Né? Eu vou tocar em alguém vai cair. Eu vou tirar espírito. Irmãos, isso é muito limitado. Apesar de parecer algo muito glorioso, muito grandioso, que talvez até Deus tenha dado isso para alguém, mas na história da igreja você não vê a igreja atuando assim. Você não vê a igreja padecendo nem sofrendo ao longo da história dela, porque ela não realiza obras maiores do que a de Cristo. Senão nós estaríamos totalmente frustrados com os planos de Deus aqui, com a missão que Ele deixou para nós. Eu viria frustrado. E tem pessoas que vivem frustradas com isso, que não conseguem, não tem gente que fica... Qual que é a dúvida de Felipe? Que agora já... Né? Qual que é a dúvida de... Qual que é o questionamento de Felipe? Felipe, Felipe fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Não tem pessoas... Acabou já? Não? Mudou o sino, né? Não? Já é 11 horas. Agora é digital o sino. Caramba, parabéns. Hein? Isso aí, está evoluindo. Felipe fala, mostra-nos o Pai. Não tem crente falando isso? Deus, o Senhor não fala comigo. E nós somos carentes, né, disso, de ouvir, de sentir, de tocar, de ver. Nós somos carentes disso. E aí Jesus fala para ele, mas Felipe, eu estou há tanto tempo com vocês ainda não viram o Pai? Eu lembrei de uma música que fala para a gente, que pede para Jesus se mostrar, e aí sim o cantor fala que eu seguirei. Né? Mas ele já está visível, ele estava ali com eles. Exatamente. Então, assim, irmãos, essa é a ideia, irmãos, desse abrir o caminho, desse preparar lugar. Acesso ao Pai. Eu não vou conseguir terminar o texto hoje, mas é acesso ao Pai, irmãos. Acesso ao Pai. Pode falar. Eu não sei se eu vou falar bobagem, mas se eu falar, você me corrige também. Aí a gente pode lembrar também quando Jesus vai subir ao céu, depois que ele ressuscita, volta,
fica aquele tempo, né, de novo com os discípulos e continua pregando. E aí quando ele vai, ele fala, né, que é para a gente ir por todas as nações, pregar a palavra, batizar em nome dele. Né? Então, acredito que esse caminho é o caminho que ele foi realmente até a cruz. E o pregar, fazer obras maiores, é pregar em todo mundo, para todas as línguas, quando teve lá o Pentecostes, como você falou, e quando ele sobe ao Pai, ele deixa claro isso. Né? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, eu acredito que essa era a obra que ele desejava. Essa última pregação de Jesus, se os irmãos tiverem a oportunidade e quiserem, irmãos, estudem esse texto. Ele é muito, muito perfeito nesse sentido. Por quê? Porque Jesus ele dá várias razões para o coração não se turbar e ele define, né, a paz como vindo dele. O que veio dele? Veio as coisas que ele deu e que ele deixou. E o que ele falou. E nesse texto de João 14, o que ele deixa para os crentes realizarem, para os discípulos realizarem? A obra do Pai. Olha, vocês vão realizar obras maiores do que... O que ele está dizendo? Que vocês vão dar continuidade. Ele está dando agora um ministério para os discípulos realizarem. Um ministério que chegou até nós, 2000 anos depois. Entende? Então, ele deixa algo para nós realizarmos. Então, ele abre caminho, ele manda o Consolador, ele abre caminho, ele dá acesso ao Pai, o Pai manda o Consolador, que ele fala que ele vai rogar para que o Pai mande o Consolador, ele diz que tudo que nós temos que... Ele vai nos dar coisas para realizar, tudo tem que ser baseado em amor. Esses eram os pontos que eu queria trazer para os irmãos, já até adiantando os pontos, para que eu tenha paz. A vida do missionário é de paz? Né? Pergunta para os missionários que estão lá na China, lá, vivendo na ditadura chinesa lá. Aqui, agora na América do Sul, agora, que está cheio de ditadura aqui também. Se os crentes daqui estão tendo paz, os missionários aqui estão tendo paz. Estão tendo paz? Se eles entendem o João 14, eles estão tendo paz, porque eles sabem que tudo depende de Deus aqui de manter a paz. Agora, fisicamente ameaçados, né, tendo suas liberdades ameaçadas, fazendo cultos em bueiros, em subsolo, fica difícil. Né? O que a irmã quer? Pode falar, irmã, desculpa. Eu não sei se eu já falei aqui, quando eu morei lá em São Paulo, no Pé Alto, uma noite eu a sonhei e disse que eu dentro do meu quarto de ouro. E eu era um anjo. Eu ficava lá flutuando naquele quartinho. Como um anjo. Eu como um anjo, né? Com as asinhas. Já pensou, rapaz? E eu ficava flutuando lá naquele quartinho. Aí quando eu acordei, eu disse, não é verdade? Fiquei triste. Por que será que a gente sonha assim? Mas era de ouro, viu? O quarto era de ouro. Olha, não vou falar muito que eu penso sobre sonho, mas acontece, né? De sonhar essas coisas, eu acho um pouco normal. A gente sonha várias coisas, né, irmão? Não sei se provém de Deus ou não. Tem que ler Jeremias pra gente saber os sonhos se provém ou não de Deus. Tem que ler Jeremias. Talvez é muita vontade dela. Talvez seja vontade. Boa resposta. Boa resposta. A luz de ouro, né? Foi o sonho mais feliz da minha vida. Foi um sonho gostoso que a irmã teve? Nunca me esqueci. Então talvez Deus permitiu a senhora ter um pouquinho do gosto, assim, né? Do céu. Talvez Deus dê um pouquinho de prazer para a senhora nesse momento. Irmãos, os pontos são esses que eu acabei de mencionar, tá bom? Eu não vou me estender mais porque o assunto vai se prolongar ainda mais. Mas para os irmãos estudarem depois, se quiserem também que eu passe os pontos, eu passo. Jesus vai resumir a paz ou vai concluir a ideia da paz como vindo dele, baseado nesses ensinos dele. Se você tem uma ideia muito boa sobre paz, de como deveria ser um mundo de paz, olha, João 14 vai te ajudar a ter a ideia de Deus para resolver a questão da paz. Deus nos abençoe.